feras dos leilões invista nos teus sonhos. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num universo que, olha, mexe com o imaginário de muita gente. Os leilões de imóveis aqui no Brasil. A promessa é quase irresistível, né? A chance de comprar uma casa, um apartamento, por um preço que parece bom demais para ser verdade. Mas a gente sabe que, quando a esmola é demais, o som do martelo pode esconder um labirinto de regras, de riscos e, principalmente, de custos que não aparecem na primeira foto. Exatamente. E para desvendar esse labirinto, a gente foi fuçar em todo tipo de material. Damos uma olhada em manuais bem práticos, tipo a cartilha do arrematante, que é quase um passo a passo. Também analisamos editais, condições de venda de leilões de gigantes como os do Bradesco, para ver como a coisa funciona na vida real. E, claro, mergulhamos em alguns artigos jurídicos para entender os detalhes mais técnicos, sabe? Impostos, as formas de pagamento que podem salvar ou quebrar um negócio. Então, a nossa missão aqui é essa. E além do lance, é entender as entrelinhas, quais são as diferentes formas de pagar, onde é que estão as armadilhas na documentação e, principalmente, quais são os custos que aparecem depois que alguém já gritou "arrematei". A ideia é montar um mapa para quem quer navegar nesse mercado sem afundar o barco. Vamos nessa? Para começar, o básico do básico. Leilão é uma venda pública, quem dá mais, leva. Simples assim. Mas logo de cara, as fontes mostram uma bifurcação fundamental. Existe o leilão judicial e o extrajudicial. Qual é a grande diferença na prática? Olha, a diferença é a origem do problema, digamos assim. O leilão judicial, ele nasce dentro de um processo na justiça. Pensa, sei lá, num processo trabalhista, onde a empresa não pagou o funcionário, ou uma dívida de imposto com o governo, ou até a falência de uma empresa. O juiz determina a venda dos bens daquela pessoa ou empresa para pagar quem é devido. A pessoa que compra nesse cenário, ela é chamada de arrematante. E o extrajudicial, imagino que aí não tem um juiz envolvido diretamente. Exato. É o leilão do dia a dia dos bancos, das financeiras. A base dele é, na maioria das vezes, a lei de alienação fiduciária. É o caso clássico, né? Alguém financiou um imóvel, parou de pagar as parcelas, e o banco retoma esse imóvel para leiloar e recuperar o prejuízo. É um processo bem mais direto. Entendi a origem. Agora, quem pode entrar nesse jogo? É um clube fechado ou a porta está aberta para qualquer um? Em tese, a porta está escancarada. É um ato público. Qualquer pessoa física com seus direitos civis em dia, ou qualquer empresa, né, pessoa jurídica, pode chegar e dar um lance. A ideia é ter o máximo de gente competindo para se conseguir o melhor preço. Em tese. Essa expressão sempre vem com um mas. Então, quem fica de fora? Imagino que existam regras para evitar, sei lá, que o pessoal do próprio tribunal use informação privilegiada para arrematar os melhores imóveis. É exatamente essa a preocupação. E o Código de Processo Civil, lá no artigo 890, coloca grades bem claras nesse parquinho. Não podem dar lances os servidores do tribunal onde o processo está correndo, o juiz, o promotor, o próprio leiloeiro e toda a sua equipe. É uma questão de ética. O próprio devedor, no caso de uma falência, também não pode tentar recomprar seus bens por um preço baixo. E tem um ponto crucial. Quem já deu calote em outro leilão, ou seja, arrematou e não pagou, fica com o nome sujo na praça e é impedido de participar. Faz todo sentido. E como a coisa funciona na hora H? A gente ouve falar em lote, lance mínimo. O lote é só o jargão para o que está sendo vendido, seja um imóvel, um carro, enfim. E a disputa pode acontecer de várias formas. Tem o leilão presencial clássico, né, com todo mundo no auditório. Tem o puramente eletrônico, que hoje virou o padrão, onde se dá lance pela internet. E tem o modelo concomitante, que é um híbrido. Gente no auditório e gente online, todos competindo ao mesmo tempo. E a briga pelo preço? Começa em quanto? Tem um piso? Tem. O ponto de partida é o valor de avaliação do imóvel. O leiloeiro vai tentar obter lances iguais ou maiores que esse valor. Mas, se ninguém se interessar, a regra permite que ele comece a aceitar ofertas menores. Só que não é terra de ninguém. O artigo 891 do Código de Processo Civil proíbe o que se chama de preço vil. Preço vil? Soa como algo bem pejorativo. E significa um preço tão baixo que chega a ser um insulto, sabe? Uma ofensa ao patrimônio do devedor.
A justiça, de forma geral, entende que qualquer lance abaixo de 50% do valor de avaliação é vil. Então, um imóvel avaliado em R$ 500 mil não pode, em regra, ser vendido por menos de 250 mil. É uma proteção para o devedor. Certo, essa primeira parte deu um bom panorama do campo de jogo. Agora vamos para o que talvez seja a parte mais crucial para quem está do lado de fora querendo entrar: o dinheiro. Como se paga por um imóvel arrematado? A gente sempre imagina alguém com uma maleta de dinheiro, mas a realidade é bem mais flexível. Muito mais. A imagem da maleta de dinheiro ficou no passado. Hoje, as opções são mais sofisticadas e a gente pode dividi-las em 3 grandes caminhos, cada um com suas próprias regras. O primeiro, claro, é o pagamento à vista. É o mais simples, o mais direto, e em qualquer disputa uma proposta à vista sempre vai ter preferência sobre uma parcelada. E às vezes vem com um bônus, né? No edital do Bradesco que a gente analisou, por exemplo, eles ofereciam um desconto de 10% para o pagamento à vista. Em um imóvel de 400 mil, são R$ 40 mil de economia. É um belo incentivo. Sem dúvida. O segundo caminho é o parcelamento. E aqui o mapa começa a ficar mais complexo, porque as regras mudam completamente se o leilão é judicial ou extrajudicial. Espera aí, isso é uma virada de chave, porque a gente sempre pensa em leilão como algo para quem tem muito dinheiro no bolso para pagar na hora, mas essa opção de parcelamento abre o jogo para muito mais gente. Como funciona em cada cenário? No leilão judicial, quem dita a regra é o artigo 895 do Código de Processo Civil. A lei permite que o interessado faça uma proposta com um sinal mínimo de 25% do valor do lance, pago à vista. E o restante pode ser dividido em até 30 meses. E a grande sacada, a garantia do negócio, é que o próprio imóvel que está sendo comprado fica hipotecado como garantia de que o resto vai ser pago. 30 meses é um bom fôlego. E nos leilões dos bancos, os extrajudiciais? Aí é o velho combinado não sai caro. As regras estão no edital. O vendedor, que é o banco, define as condições. No caso do Bradesco que vimos, eles oferecem um leque de opções: parcelamento em 12 vezes sem juros, dando 25% de entrada, ou, se precisar de mais prazo, dá para pagar em 24, 36 ou até 48 meses. Mas aí, claro, entram juros e correção monetária. Mas esse parcelamento parece ter uma armadilha escondida. Um pulo do gato que pode virar um pesadelo. Uma das fontes jurídicas foi bem enfática sobre o risco do atraso. O que acontece se uma única parcela não for paga em dia? E aqui está um dos maiores perigos de todo o processo. A penalidade é brutal. Os contratos e a lei prevêem uma multa, geralmente de 10%. Só que o cálculo dela é o que assusta. A multa não incide apenas sobre o valor da parcelinha que atrasou. Ela incide sobre a soma de todo o saldo devedor restante. Uau! Peraí, só para eu entender o tamanho do estrago. Digamos que eu parcelei R$ 200 mil. Paguei a entrada e a primeira parcela, mas atrasei a segunda. A multa de 10% não é sobre o valor daquela parcela. Não. Mas sobre quase todo o valor que ainda falta pagar. Isso é uma bomba atômica financeira. É exatamente isso. Um único deslize pode gerar uma multa de dezenas de milhares de reais e transformar o que era um ótimo negócio num prejuízo gigantesco. É um risco que precisa ser calculado com muita frieza. Perigoso. E qual é a terceira via? O financiamento. É a mesma coisa que parcelamento? Não. São operações completamente diferentes. O parcelamento é um acordo direto com o vendedor, o banco ou com o próprio juízo no judicial. O financiamento é um empréstimo bancário como qualquer outro. A pessoa pega dinheiro com uma instituição financeira para pagar o vendedor do leilão à vista. E quais são as particularidades de financiar um imóvel de leilão? Primeiro, é uma opção quase exclusiva dos leilões extrajudiciais. Dificilmente se consegue financiar um imóvel de leilão judicial. Segundo, os prazos são muito mais longos, os mesmos de um financiamento comum, 30, 35 anos, isso pulveriza o valor da parcela. A garantia também é a padrão, a alienação fiduciária. Mas o ponto mais importante, e onde muita gente tropeça é: a pessoa precisa ter o crédito pré-aprovado pelo banco antes de dar o lance. Não adianta ganhar o leilão para depois sair correndo atrás de um financiamento. O sim do banco tem que vir antes do lance. E as fontes ainda mencionam uma quarta possibilidade bem específica:
Usar o FGTS. Sim, mas é uma porta bem estreita. Só vale para leilões da Caixa Econômica Federal e apenas para imóveis residenciais que o comprador vai usar para moradia própria. Não pode ser para investimento ou para alugar. E, claro, o arrematante tem que se enquadrar em todas as outras regras do FGTS. Não ser dono de outro imóvel na mesma cidade, não ter financiamento ativo pelo SFH e por aí vai. Ok, então o que tudo isso nos diz? Que o preço que aparece na tela do leilão é só a ponta do iceberg. A verdadeira economia, ou o verdadeiro prejuízo, está escondido nos detalhes, na preparação. A diligência prévia não é só importante, ela é tudo. Exatamente. E o primeiro grande ponto de atenção, o primeiro trade-off que todo interessado vai enfrentar, é o do imóvel ocupado. Eles são mais baratos, os descontos são maiores, mas tem um motivo óbvio para isso. O arrematante compra o imóvel e o problema da desocupação junto. E esse problema pode custar caro em tempo e dinheiro, certo? Pode custar muito. O processo para tirar o ocupante pode levar meses, às vezes mais de um ano, e exige uma ação judicial específica chamada imissão na posse. Vai precisar de um advogado. E tem outro fator de risco. Como o imóvel está ocupado, não dá para fazer uma vistoria interna. O estado de conservação é uma caixa preta. Pode estar impecável ou pode precisar de uma reforma completa. O desconto no preço tem que ser grande o suficiente para compensar todos esses riscos juntos. Então, se o estado físico do imóvel é uma incógnita, a única lanterna que a pessoa tem é a papelada, imagino. O edital e a matrícula se tornam ainda mais cruciais. Eles se tornam a sua Bíblia. As fontes são unânimes. Ignorar esses dois documentos é a receita para o desastre. O edital é a lei do leilão. Ele que vai dizer quem paga as dívidas antigas de IPTU e condomínio, se é o vendedor ou se essa conta sobra para arrematante. Já a matrícula do imóvel, que se pega no cartório de registro, é o RG, o CPF e a certidão de antecedentes criminais do bem tudo junto. É lá que se descobre se existem outras penhoras, outras dívidas, outras dores de cabeça. E falando em custos, um dos artigos que a gente analisou trouxe uma dica de ouro sobre o imposto de transmissão, o ITBI, que pode colocar um bom dinheiro de volta no bolso do arrematante. Essa é uma informação valiosíssima. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, bateu o martelo numa decisão conhecida como Tema 11.113. Ficou definido que para imóveis comprados em leilão, a base de cálculo do ITBI tem que ser o valor que foi efetivamente pago no arremate. E ponto final. O que isso muda na prática? Porque as prefeituras costumam ter um valor de referência delas, não é? Exato. E muitas vezes esse valor de referência é bem maior que o valor do lance. Então, se o valor de referência da prefeitura é de R$500 mil, mas o imóvel foi arrematado por 300 mil, a prefeitura não pode forçar o pagamento do imposto sobre os 500 mil. O imposto é sobre os 300 mil. A consequência prática é que quem arrematou um imóvel nos últimos 5 anos e pagou o ITBI sobre um valor maior, pode pedir a restituição da diferença na justiça, com correção e juros. Isso é uma economia gigante. Para fechar essa parte dos riscos, tem um termo jurídico que aparece em vários editais, incluindo do Bradesco, venda ad corpus. O que diabos é isso? É basicamente o jargão jurídico para você compra o que está vendo. É uma cláusula que diz que o imóvel está sendo vendido como um corpo certo e determinado no estado em que se encontra. O comprador declara que conhece o bem e não pode reclamar depois sobre diferenças de metragem, por exemplo. Se na matrícula diz que o terreno tem 500 metros quadrados, mas na medição real ele tem 480, o comprador não tem direito a pedir abatimento no preço. Ou seja, o letrinhas miúdas que dizem: o que você vê é o que você leva, e se você não viu direito, o problema é seu. Mais um reforço da importância da análise prévia. Certo. Passamos pela preparação, pela arrematação. O martelo bateu. E agora? Como a propriedade passa para o nome do comprador? Especialmente para quem escolheu aquele parcelamento de 30 meses. A pessoa fica num limbo jurídico por 2 anos e meio. Essa é uma dúvida muito comum e a resposta é um alívio para o arrematante. Ele não precisa esperar quitar tudo para se tornar dono no papel. O documento que oficializa a transferência é a carta de arrematação, expedida pelo juiz.
E ela sai quando? Assim que o sinal de 25% é pago e a hipoteca, que é a garantia do pagamento do resto da dívida, é registrada na matrícula do imóvel, o juiz já pode expedir a carta. Isso é fundamental, porque dá segurança jurídica ao comprador desde o começo. Ele não fica refém do vendedor. Ele já tem o documento que prova que o imóvel é dele. Então, com essa carta de arrematação em mãos, o último passo é o cartório. Isso. O arrematante leva a carta ao cartório de registro de imóveis e o oficial faz a averbação na matrícula, transferindo propriedade. A partir desse momento, ele é um novo proprietário com todos os direitos. Se o imóvel estiver vago, é só pegar as chaves e entrar. Se estiver ocupado, é com essa matrícula atualizada que ele vai à justiça pedir a emissão na posse. O ciclo se fecha. Fazendo um balanço de tudo que a gente viu, fica claro que leilão não é mágica. Pode sim ser um caminho para ótimos negócios com descontos reais, mas exige uma preparação de atleta quase profissional. As opções de pagamento, como o parcelamento, certamente tornaram o mercado mais acessível, mas cada facilidade vem com sua própria bula de riscos, como aquela multa devastadora por atraso. Perfeito. E a chave para o sucesso aqui não é só ter coragem para dar o lance mais alto. É ter paciência para fazer a análise mais profunda. O custo real de um imóvel de leilão nunca é só o valor do arremate. É uma soma. O lance, mais o ITBI, mais as possíveis dívidas de condomínio que o edital joga no colo do arrematante, mais os custos de uma reforma que não pode ser prevista e, claro, mais os honorários de advogado e o tempo para talvez ter que desocupar o imóvel. É preciso colocar tudo isso na ponta do lápis. A nossa conversa de hoje mostra que arrematar um imóvel em leilão é menos um ato de compra e mais a gestão de um projeto de investimento, com cronograma, orçamento e análise de risco. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Ao olhar para um imóvel com 40% ou 50% de desconto, qual é o ponto exato em que esse desconto deixa de ser uma oportunidade de ouro e passa a ser apenas o pagamento justo por todo o risco e todo o trabalho que o arrematante terá pela frente? Feras dos Leilões invista nos teus sonhos.